Então, boa noite a todos e a todas. E a todos vocês também que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Instagram. A gente vai dar alguns avisos aqui dos trabalhos da nossa casa. Às segundas-feiras nós temos a evangeloterapia, temos passe, que é presencial aberto ao público. Nas terças-feiras a gente estava tendo estudo do ESD1, só que no momento a gente já encerrou essa parte, mas mais para frente a gente vai abrir a inscrição do ESD2. Nas quintas-feiras a gente tem o estudo da obra André Luiz, que é quinzenal. Na última sexta-feira do mês a gente tem a Caravana do Evangelho a partir das 6 horas. E aos sábados a gente tem, a partir de 3h30, a vibração, que também é aberta ao público. E a partir de 4h30 a gente tem atendimento fraterno e 5 horas começa a palestra pública com irradiação e a fluidoterapia. E quinzenalmente, aos domingos, a gente tem 4h30 da tarde, a gente está fazendo o estudo da mediunidade presencialmente, e quinzenalmente também tem às 7 horas da noite, pelo Google Meet, o estudo das obras de Joana de Ângeles e o estudo da obra Gênesis. Então vou ler aqui uma mensagem do Minutos de Sabedoria de Torres Pastorinho. Mantenha-se calmo e sereno em qualquer circunstância. Quando qualquer aborrecimento o atingir como primeiro remédio, procure conter seu corpo físico. Não fique passeando de um lado para o outro, torcendo as mãos, esmurrando a mesa. Não. Sente-se e esforce-se por ficar imóvel alguns minutos. Verá como conseguirá grande parte da sua serenidade. Mantenha-se calmo o mais possível e o problema se resolverá por si. Então, após essa mensagem, quem assim se desejar, vamos fechar nossos olhos. Vamos rogar a Jesus Cristo, a Mãe Maria de Nazaré, e a todos os Espíritos bondosos que nos guiam, que nos acompanham nessa nossa caminhada aqui na Terra. Eles possam nos proteger, nos guiar pelos caminhos retos da vida. Que a Mãe Maria de Nazaré possa nos envolver e envolver também a mente, o coração e os pensamentos do nosso irmão Marcos, que irá proferir o Evangelho de hoje à noite. Que ele possa, através de suas palavras, apresentando o Evangelho para cada um de nós, que nós possamos, depois de hoje, colocar em prática e levar os ensinamentos do Cristo para todos aqueles irmãos aos quais necessitarem do nosso auxílio e da nossa paz. Mestre Jesus, nos ilumine, nos proteja e permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, ao nosso estudo do Evangelho de hoje. A gente vai fazer algumas discussões aqui para a gente poder ter um entendimento e, consequentemente, um melhoramento do nosso crescimento moral, que a gente vai até ver essa parte aqui no nosso estudo de hoje do Evangelho. Então, a gente vai iniciar falando sobre o Livro dos Espíritos,
sobre as questões 23 e a questão 24. E a gente vai falar um pouquinho, né, do que o Estácio falou na semana passada, né, que foi a questão 21 e 22. Então vamos lá. As questões 23 e 24, ela nos diz o seguinte, elas falam sobre o Espírito. Questão 23, o que é o Espírito? É a pergunta que Kardec faz aos Espíritos. O que é o Espírito? Os Espíritos, eles são bem objetivos na resposta, e a gente vai entender por que essa objetividade, né? A gente entende que essa objetividade é porque nós ainda não temos entendimento para compreender de forma completa o que seria o Espírito. A gente ainda não tem uma linguagem, as nossas palavras humanas, ainda não existe palavra para definir, para que os Espíritos possam explicar para a gente o que vem a ser o Espírito. E a gente vai ter o entendimento também que mais na frente, de acordo com o nosso caminhar, no nosso processo evolutivo, a partir do nosso conhecimento, aí sim, mais na frente, vamos ter uma maior abertura para que a gente possa compreender de fato o que seria o Espírito. Mas mesmo assim, de acordo com as nossas limitações morais, na limitação do nosso conhecimento, os Espíritos nos respondem, né? Ele diz o seguinte: o Espírito é o princípio inteligente do universo. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Mas por que os Espíritos disseram isso? Porque a gente viu na semana passada que o Estácio falou para a gente sobre a matéria, né? As questões 21 e 22, que a matéria e o Espírito são as duas forças da natureza. Quem já passou aqui pelo ESG 1, né, que é o ensino sistematizado da doutrina espírita, a gente vê lá no início do ESG que matéria e espírito são duas forças da natureza juntamente com Deus. Claro que matéria e espírito provenientes de Deus. E a matéria, quando os Espíritos dizem que o Espírito é o princípio inteligente do universo, quer dizer que a matéria não tem inteligência. Que na verdade a matéria ela é manipulada pelos Espíritos. Exemplo, está aqui na frente de vocês, eu e vocês também, claro. Nós encarnados aqui, nós somos o quê? Um espírito revestido de um corpo físico, um corpo de carne. Esse corpo aqui, ele é o quê? Matéria. Mas o nosso espírito, ele é a outra força da natureza, que está aqui dentro do nosso corpo físico. E é ele quem faz o quê? Isso aqui que eu estou fazendo, ó, movimentando o braço, segurando o microfone, falando, olhando para vocês, ficando de pé. Tudo isso é o quê? É o espírito mandando, manipulando esse corpo físico, essa matéria. Então, só para a gente ter um entendimento do que seria matéria e do que seria espírito, duas forças da natureza. E elas são provenientes, lembrando de novo um pouquinho o ESG, a matéria é proveniente do princípio, do fluido cósmico universal, e o espírito é do princípio inteligente universal, né? O espírito é o princípio inteligente individualizado, que provém do princípio inteligente universal, né? São duas forças criadas por Deus. Então, só para a gente ter esse entendimento didático, né? Para a gente poder ir entendendo o nosso estudo de hoje. Então, quando a gente tem esse entendimento, né, de espírito e matéria, aí Miramês, o espírito Miramês, fala para nós: conhecer o espírito é quase conhecer Deus. Ou seja, a gente ainda não tem entendimento realmente para entender o espírito, porque a gente ainda não entende Deus. Então, conhecer o Espírito é quase conhecer Deus. Allan Kardec nos fala lá no seu livro, A Gênese, né, que é um dos livros da obra básica do Espiritismo, ele explica Deus de forma que, com a nossa limitação de entendimento, a gente possa compreender. Ele vai nos explicar Deus pelos atributos que Deus não teria. Aí, a partir dos atributos que Deus não teria, a gente entende quem seria Deus.
né? Então, uma linguagem para que a gente possa compreender Deus. Então, continuando, né, o espírito miramês conheceu o espírito, é quase conhecer Deus. Ele foge totalmente às comparações que se faz usando recursos materiais. Não tem como a gente comparar o espírito utilizando como exemplo a matéria. Nós aqui no plano físico, a gente conhece a matéria, a gente pega, a gente palpa, a gente levanta, mas o espírito a gente não pode fazer isso. Então não tem como a gente comparar o espírito com a matéria. É como se eu quisesse entender o fogo a partir da água. São coisas totalmente distintas. Como se eu quisesse entender o mar a partir da terra. Né? Então esse entendimento, a gente comparar o espírito é como se fosse alguma coisa material, como se fosse o vento, como se fosse alguma coisa. Não, né? A essência do espírito é completamente diferente, ou seja, é distinta da matéria. A matéria é uma coisa, espírito é outra. Tá? A gente tem que ter esse entendimento, são duas coisas totalmente diferentes. Aí então Kardec continua, né? Na mesma pergunta 23, ele coloca um subitem A, 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Qual a natureza íntima? Ele quis perguntar aos espíritos a essência, né, do espírito. Os espíritos respondem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Porque a gente falou aqui no início, a gente não tem palavras para exprimir o que seria o espírito. Então, se a gente não tem nem palavra para dizer o que seria o espírito, muito menos entendimento. É isso, a gente chega a essa conclusão. E eles continuam: para vós, ele, o espírito, nada é, por não ser palpável, a gente não pegar, né, no espírito, então a gente entende que para nós o espírito nada é, porque a gente não pega nele. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. O que os espíritos quiseram dizer com esse trocadilho? Né? A gente entende que, como a gente não pega no espírito, a gente entende que o espírito não é nada, mas os espíritos dizem que os espíritos são sim alguma coisa, e se é alguma coisa, então existe. O espírito existe. Miramês nos fala então, para a gente poder ter esse entendimento mais embasado. Ele diz o seguinte: o Evangelho vem nos convidando para uma reforma nos nossos costumes em primeira mão, para depois sentirmos que somos necessitados de maiores conhecimentos. O que Miramês quis dizer com isso? Que nós devemos primeiro nos melhorar, evoluir moralmente, mudar as nossas atitudes, fazermos o bem, sermos homens e mulheres de bem. Aí sim, depois que a gente tiver esse melhoramento a partir do estudo, aí sim a gente vai poder querer entender quem seriam os espíritos, quem são os espíritos, ou coisas ainda maiores. Eles querem dizer o quê? Que na nossa imperfeição, que ainda estamos no nosso atraso evolutivo, não tem como a gente entender. Que primeiro a gente procure o reino de Deus, como fala o próprio Cristo, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, primeiro nos melhorarmos, aprendermos, estudarmos, crescermos moralmente. Depois, aí a gente vai atrás de conhecer coisas que ainda não são permitidas a gente entender. Continuando ainda na questão 24, né? Saindo da questão 23 e indo para a questão 24, Kardec pergunta: é o espírito sinônimo de inteligência? Ou seja, a mesma coisa, espírito e inteligência, é a mesma coisa? Os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Ou
Ou seja, a inteligência ela é um atributo e ela é indissociável do espírito, ela é essencial ao espírito, a inteligência. Ou seja, todo espírito é inteligente, tem inteligência. Então não é a mesma coisa, é um atributo do espírito, a inteligência. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Como são tão parecidos, espírito e inteligência, a gente termina confundindo, pensando que é a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. A inteligência é atributo do espírito. Então, Miramês, ele vem nos falar o seguinte, né, sobre essa questão. Ele diz o seguinte: todos, isso aqui é muito interessante, né, que eu não tinha nem raciocinado ainda sobre essa questão. Todos já nascemos perfeitos. Olha que coisa linda. Todos já nascemos perfeitos. Mas quando ele diz aqui, já nascemos perfeitos, não é nessa vida aqui não. É quando a gente foi criado lá, quando a gente era simples e ignorantes. Nós já evoluímos um pouco. Então, quando Deus nos criou lá atrás, em várias reencarnações atrás, nós já fomos criados perfeitos. Aí você diz assim, mas por que a gente é tão falho se a gente já foi criado perfeito? Essa perfeição, ela está o quê? Incutida em nós, lá no nosso íntimo. E a gente vai apenas descobrindo essa perfeição a partir do nosso melhoramento pessoal. É como se a gente fosse esculpindo uma pedra, um anjo numa pedra. A partir do momento que eu vou tirando os excessos da pedra, vai aparecendo o anjo, a imagem do anjo. Eu tiro um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço aqui, começa a aparecer a cabeça, depois aparece ali uma pontinha da asa, vai aparecendo ali o nariz. Então, quando eu começo a tirar esses excessos, começa aí o quê? A emergir a perfeição com que Deus já nos criou, está lá dentro de nós. Basta a gente descobrir, né, descortinar essa perfeição de dentro de nós. Aí você diz, mas como é isso? Como é que faz? Essa lapidação, essa retirada de excesso são as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Quais são elas? O egoísmo, o orgulho, a inveja, a fofoca, o melindre, a mentira, a ambição e tantas outras coisas que nos afastam de nossos irmãos. Então, quando a gente começa a retirar esses excessos, retirar isso da nossa vida, a gente começa a refletir a perfeição com a qual Deus nos criou. E é isso que a gente tem que colocar em mente, em prática, né? Nem só em mente. Mentalizar e praticar. Eu ficar só pensando, nada vai acontecer. A partir do trabalho no bem, do aperfeiçoamento, é que eu vou caminhando à perfeição para um dia, como diz o Livro dos Espíritos, a gente viver eternamente no seio de Deus. Assim como o Cristo, que o Cristo não falou para a gente, né? Lá no Evangelho ele diz assim: eu sou um com o Pai e o Pai é comigo. Eu vivo em comunhão com o Pai. Um dia, quando a gente chegar à perfeição também, a gente vai ser como o Cristo, vivendo eternamente no seio de Deus e as alegrias eternas. Mas a gente tem que fazer por onde? Então, continuando, Miramês nos exorta, né? Ele diz assim: estudemos de mãos dadas em todas as escolas do mundo e ingressemos cada vez mais no estudo da escola espiritual. Ela é um passo a mais para a nossa libertação, para esse anjo sair de dentro dessa pedra, para a nossa perfeição sair de dentro dessas imperfeições que nos aprisionam, que nos deixam a gente nesse planeta de provas e expiações, que a gente vai já falar sobre eles. Tá? Então, esse entendimento inicial, né, do Espírito nos ajuda a entender o próximo estudo, que vai ser
do Evangelho. E para finalizar aqui o nosso entendimento sobre os Espíritos, no livro Obras Póstumas, em sua primeira parte, na profissão de fé raciocinada, fé espírita raciocinada, nos itens 15 e 16, Kardec fala o seguinte: a origem e o modo de formação dos espíritos nos são desconhecidos. Apenas sabemos que são criados simples e ignorantes, porém perfectíveis com o tempo. Ou seja, esse perfectíveis com o tempo quer dizer o quê? Que eu basta ficar parado esperando que vai a coisa acontecer? Não, eu acabei de falar, a gente tem que trabalhar no bem, no nosso melhoramento. Com o tempo que a gente vai trabalhando, se melhorando, aí sim, a gente vai caminhando para a perfeição. A princípio, numa espécie de infância. À medida que se afasta do ponto de partida, desenvolvem-se as ideias e o livre-arbítrio, um dos atributos essenciais do espírito. Ou seja, a gente começa lá na nossa infância espiritual, simples e ignorante, sem ter conhecimentos morais, sem ter o respeito pelo outro, só a questão da sobrevivência, dos instintos. A partir do momento que a gente vai evoluindo, a gente vai criando esse crescimento moral, de amor ao próximo, de ajudar o próximo, de fazer o bem. Então a gente vai o quê? Se distanciando da nossa infância espiritual e a gente vai cada vez mais se aproximando da perfeição e se aproximando de Deus. Para isso a gente tem que estar o quê? Caminhando no caminho reto de Deus. Por que nós ainda estamos hoje aqui nesse planeta de expiações e provas? Muitos dos nossos amigos espirituais, a nossa família espiritual, já está em planetas mais avançados, mais evoluídos que o nosso, e nós ficamos para trás. Por quê? Porque a gente pegou atalhos nesse caminho reto, a gente se desviou do caminho de Deus. Quando é que a gente se desvia do caminho de Deus? Quando a gente não pratica o bem, quando a gente faz a nossa vontade, não a vontade de Deus. Quando a gente acha que a nossa escolha é melhor do que a escolha de Deus. Não, eu vou por aqui, que aqui é melhor. Então, quando eu faço isso, eu estou me desviando do caminho reto. Quando eu pego esse desvio, eu termino me atrasando. Se eu fosse reto, eu chegaria mais rápido. Quando eu vou desviando o caminho, vou por caminhos tortuosos, caminhos errados, eu vou me distanciar. Aí eu vou ter o quê? Que retornar de novo para esse caminho reto para eu poder seguir viagem. Então é esse mais ou menos o entendimento que a gente tem do processo evolutivo. Então, com esse entendimento, a gente pode fazer essa analogia que eu estava falando. Assim como nós seres humanos evoluímos, os planetas também evoluem. Para a gente ter um entendimento, Kardec ele divide didaticamente as categorias de mundo em 5 categorias: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerados, mundos felizes ou ditosos e os mundos celestes. Mundos primitivos, ele nos fala que são aqueles mundos que as pessoas, a humanidade vive no tempo das cavernas. E os espíritos superiores nos falam, para a gente ter um exemplo, são as nossas tribos que vivem isoladas ainda em florestas. É um exemplo de humanidade que vive ainda em planetas primitivos. São esses resquícios da nossa humanidade terrestre, como que vivendo na primitividade. Esses aí são a humanidade que vive nesses planetas. E tem muitos planetas primitivos, milhões deles. Nós estamos na segunda categoria, que é a de expiações e provas. Estamos bem atrasadinhos ainda, Estamos ainda aqui na segunda. É um planeta onde as pessoas já estão mais evoluídas, a humanidade é muito inteligente,
mas é muito atrasada moralmente. É o nosso caso. Nós temos muita inteligência, mas a evolução moral nossa é muito aquém. Exemplo, essas guerras que estão tendo aí hoje, uma atrás da outra, país contra país, um se junta de um lado do outro e vão cada vez mais guerreando, tirando vidas de inocentes, tomando terras, e egoísmo, orgulho, soberba, tudo isso que adoece a humanidade. Isso aí são exemplos do atraso moral que nós, do planeta Terra, ainda vivemos. E enquanto a gente não resolver essas questões, a gente não passa para um processo evolutivo melhor do que esse. A gente vai ver aqui também, mais na frente, que nos planetas superiores, essas questões de relacionamento, elas são muito bem resolvidas. Onde as pessoas, elas são superiores umas às outras. Tem, nos planetas superiores existe a questão da hierarquia, uns mais superiores que o outro, mas não é porque foi colocado porque é filho do presidente, porque é irmão do rei, porque é apadrinhado não sei de quem, não. Nos planetas superiores as pessoas têm a sua hierarquia, mas é por mérito, por trabalhar no bem, é evolução moral. É realmente uma superioridade adquirida pelo trabalho. E outra coisa, ninguém puxa tapete de ninguém. Se eu vejo um irmão superior a mim, eu não quero passar por cima dele para poder ficar maior do que ele, não. Ele é um exemplo para mim, para eu me melhorar moralmente. Estudar, trabalhar no bem e, conseguintemente, conseguir meu processo evolutivo a partir do meu melhoramento. E não eu puxar o tapete do irmão. Então, a nossa humanidade aqui na Terra, a gente está na transição de planeta de expiações e provas para o planeta em regeneração. A gente está caminhando nesse sentido dessa mudança. E para que a gente possa, na nossa próxima reencarnação, ter o direito de reencarnar na Terra, que ela já será um planeta em regeneração, a gente já tem que trabalhar nessa reencarnação aqui, que é a nossa última oportunidade de continuar na Terra. Se a gente não seguir o bem, se a gente não fizer o bem, se a gente não tiver o amor dentro de nós, a gente vai voltar para o planeta primitivo, voltar para morar no tempo das cavernas. E não é aqui na Terra não, viu? É em outro planeta primitivo. Só vai ficar na Terra, que vai ser um planeta bem melhor do que esse. Não vai ter sofrimentos como aqui tem, que são as chamadas provas e expiações, mas vai ser um planeta de descanso das nossas lutas que estamos tendo aqui, nesse planeta. Certo? Então vamos aqui para o Evangelho, né? Já dei um bocado de spoiler, mas foi intencional, só para vocês já irem entendendo o que a gente vai ver aqui na leitura do Evangelho. No Evangelho, a gente vai falar justamente sobre esse assunto que a gente estava falando agora, mundos inferiores e mundos superiores, lá no capítulo 3, que fala sobre há muitas moradas na casa de meu Pai, que foi falado aqui pelo Jefferson há 2 semanas atrás, né? E essas moradas são os mundos, né, que existem na casa de Deus, que é o universo. Então há muitas moradas na casa de meu Pai, e essas moradas estão nessas 5 categorias que eu falei para vocês. E dependendo do nosso processo evolutivo, a gente vai estar na classificação desses mundos. Vamos lá, no item 8, os espíritos superiores vão nos falar dos mundos inferiores. Eles vão falar da qualificação, que ela é relativa, e vão usar a Terra como referência. Ou seja, como eu falei para vocês, a Terra está na segunda classificação, né? O planeta ainda bem inferior. Então vamos lá. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. Tomada a Terra por termo de comparação,
pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, e ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso orbe. Foi o que a gente já falou agora há pouco. Revestem a forma humana os seres que o habitam, mas sem nenhuma beleza. Ou seja, nos mundos primitivos, assim como nos mundos superiores, a forma dos espíritos é a forma humana. O que vai diferenciar é a beleza, com que se encontram. Nos mundos primitivos não tem beleza, é a forma humana desprovida de beleza, como dizem os espíritos aqui. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto, ou seja, apenas instinto. A humanidade que vive nos planetas primitivos querem apenas sobreviver e passam a vida inteira, como não tem indústria e nem tem iFood, eles passam a vida inteira coletando na floresta, caçando, pescando, coletando frutos. Nem a agricultura não tem, eles não plantam, se abastece daquelas árvores que tem fruto e tudo, acabou ali e vai para outro lugar. Então é uma vida bem primitiva, bem sofrida, dos seres humanos que habitam esses planetas. A força bruta é entre eles a única lei. Agora, isso aqui é interessantíssimo. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. Não é porque está lá essa humanidade, nos primitivos, que Deus não está nem aí para eles. Bota eles lá, eles que se virem. Não. Deus coloca lá, mas no fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Foi o que a gente falou agora há pouco. Deus já nos cria o quê? Perfeitos. Já tem lá, Deus já deixa latente lá no nosso espírito essa supremacia, essa perfeição. Que esses planetas vão cada vez mais nos auxiliando a lapidar, a retirar esses excessos para aparecer a nossa perfeição. Estão entendendo a questão da classificação dos mundos? Eles são importantes para o nosso processo evolutivo. Deus quer que a gente evolua do simples ignorante para chegar a um espírito perfeito, assim como Cristo é perfeito, que é o nosso modelo e guia. Mais na frente eles falam que os espíritos, que não dá nem para imaginar que um espírito perfeito um dia foi um espírito primitivo, um homem das cavernas, quando foi criado simples e ignorante. E eles falam, assim como o homem feito um dia foi um embrião. Quem que imagina que um homem, nós aqui adultos, um dia fomos um embrião lá no útero da nossa mãe? A gente nem imagina, mas a gente foi um dia. É a mesma coisa com os espíritos perfeitos. Um dia eles foram simples e ignorantes. E isso nos dá o quê? Motivação, porque é o nosso objetivo. Todos nós um dia seremos perfeitos. Imagine aí a nossa alegria quando a gente chegar lá nesse dia. Todo mundo, não vai ser hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, não. Vai demorar um pouquinho. Mas a gente tem que colocar o pé na estrada. Se a gente ficar parado, a gente vai continuar aqui num planeta de provas e expiações por muitos séculos ainda. Então, continuando, entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos. Foi o que eu acabei de falar para vocês. No item 9, os espíritos superiores nos falam dos mundos superiores. A forma corpórea é sempre a humana, como eu falei para vocês. Tanto nos mundos inferiores quanto nos mundos superiores, a forma corpórea é a humana. A diferença é a beleza. Nada de materialidade terrestre. Nos mundos superiores não tem materialidade terrestre. À medida que o planeta evolui, a matéria dele vai ficando menos densa, vai ficando mais sutil.
a nossa matéria aqui é muito grosseira, muito bruta. À medida que a gente vai evoluindo, que o planeta vai evoluindo, a matéria dele vai ficando menos densa, mais leve, mais suave, mais sutil, né? Ela chega a ficar tão sutil que nos planetas felizes ou ditosos, a humanidade de lá flutua. Ela não caminha como nós, flutua sobre a Terra. E basta querer, basta pensar em se locomover que já se locomove. De tão sutil, de tão suave que é a matéria, né? Um dia a gente vai chegar lá. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. A purificação a gente vai encontrar nos planetas celestes, né? Nos planetas celestes é onde vivem os espíritos puros, os espíritos perfeitos. Né? Nos planetas ditosos ou felizes, os espíritos ainda não são puros, não são perfeitos ainda, mas já são bem evoluídos, muito evoluídos. Né? Quase não tem matéria, quase são desprovidos de matéria. A matéria é depuradíssima. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Ou seja, lá nos planetas celestes a gente não adoece, né? A gente não tem necessidade de fome, né? De se alimentar, de beber água. A gente não tem essa necessidade nos planetas celestes. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Antes de eu falar essa parte aqui, eu quero fazer a leitura aqui do Livro dos Espíritos. Estava querendo deixar eu falar só, né? Quer falar comigo. Então vamos lá. Mais apurados os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. O que acontece? Nós estamos num planeta de matéria densa. Nós estamos presos a um corpo físico de matéria densa. Então nós estamos praticamente numa prisão corporal e o nosso espírito ele tem apenas alguns canais que se comunicam com o exterior. Os canais do sentido, quais são eles? Nossos olhos, nossa boca, nariz, os ouvidos, alguns orifícios para a gente poder não ficar totalmente isolado do ambiente. Quando a gente está em planetas mais evoluídos, a gente tem a sensibilidade, as sensações altamente ampliadas. Por quê? Como a nossa matéria é bem mais sutil, a gente experimenta as sensações com o corpo inteiro. A gente enxerga com todo o nosso corpo, a gente ouve com todo o nosso corpo, a gente fala com todo o nosso corpo. Então os sentidos eles são bem mais ampliados. E quando a gente está no planeta celeste, é totalmente espiritual esses sentidos, porque a gente está totalmente desprovido de matéria, o espírito está pleno, não tem matéria. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Como quase não tem matéria, a infância passa bem rapidinho, porque não tem esse corpo físico tão grosseiro que fica nos aprisionando e demora a gente chegar na fase adulta. A infância passa rápido e, consequentemente, a gente vive muito mais tempo nos planetas evoluídos. Em vez de a gente viver 70, 80 anos, a gente tem relatos de espíritos que nos informaram de planetas
felizes, né, que em média a população humana desses planetas vive em torno de 500 anos. Por quê? Porque lá não, como eu falei, repetindo, a matéria é sutil, eles não adoecem, não tem necessidade de adoecimento, né, porque já passaram dessa questão de provas e expiações. O corpo não tem necessidade de alimentos, de água, de tanta necessidade dessa matéria grosseira. Então isso auxilia a questão de maior tempo de vida. Então, quanto mais evoluído o planeta, maior tempo de vida a humanidade daquele planeta tem. Só eu estou dizendo, não, é aqui no Evangelho que tem, tá, gente? Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos, né? Confirmando o que eu acabei de falar. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir, sobre o plano espiritual. Todo mundo sabe para onde vai, todo mundo sabe da questão da desencarnação, todo mundo sabe que o processo de desencarnação é natural e é necessário ao nosso processo evolutivo. Todos entendem, então ninguém fica desesperado, chorando, triste, todos ficam felizes porque sabem, todos conhecem a necessidade natural da transformação, né, dessa vida material para a vida espiritual. É completamente diferente daqui. As pessoas ficam felizes porque a gente retornando para o plano espiritual, a gente está no processo de evolução. Então no item 10, os Espíritos nos falam sobre mundos superiores e as relações quistosas, né? Aliás, amistosas, né? Que a gente já falou aqui no início da questão das guerras e todos. Os mundos superiores não existe essa questão de guerra, de ambição, de escravizar o seu vizinho, né? Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. Então, as posições que a gente adquire nos mundos superiores é pela nossa evolução moral. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Joana de Ângeles nos fala que no fim a gente entenderá que a luta nunca foi contra o nosso irmão, nunca foi contra o outro, e sim foi sempre contra nós mesmos. E é isso aqui que nos mundos superiores a humanidade de lá já entende, né? Que o processo de aperfeiçoamento é melhorar a si mesmo e não puxar o tapete de ninguém. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, ou seja, os espíritos puros são nossos exemplos. Como o próprio Cristo nos disse. Ele nos disse uma vez, né, quando ele estava aqui, ele falou: um dia vós fareis coisas iguais ou maiores do que eu faço. Ou seja, um dia vocês serão perfeitos, assim como eu sou. E poderão fazer essas mesmas coisas que eu faço, e até maiores. Vamos lá. No item 11, os espíritos superiores, eles comparam os mundos inferiores e superiores. E eles dizem o seguinte, isso aqui é interessante, para o nosso entendimento evolutivo, para a gente poder entender os nossos sofrimentos, entre aspas, aqui na Terra. No vosso mundo, no caso, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Ou seja, a gente precisa do mal aqui ainda. Por que a gente precisa do mal? Para testar o quanto de amor nós já temos. São as nossas provas diárias que Deus coloca todo dia para nós, para ver o quanto de amor a gente já tem, para saber se a gente está evoluindo ou não, se a gente continua atrasado, continua desejando o mal, ou se a gente já se melhorou e quer fazer o bem. Exemplo: quando eu vejo
um animal de rua e eu vejo um irmão enxotando ele, jogando pedra, jogando pau. Aí eu vou ter o quê? O meu livre-arbítrio. Aí eu vou decidir. Eu vou me calar, consentir aquilo, ou até jogar pedra também, enxotar, ou eu vou pedir para o irmão parar. Estão entendendo a questão do livre-arbítrio? São as nossas provas que Deus coloca para a gente todo dia, para ver o quanto de amor a gente já tem. Olha como é simples, todo dia tem, basta a gente escolher. Isso foi apenas um exemplo, mas tem vários exemplos, né? Vários exemplos. Então, em vez de a gente pensar que o nosso irmão está nos atrapalhando, mas desse jeito, lá no meu emprego tem uma pessoa tão chata, como é que eu vou evoluir desse jeito? Só vive me fazendo raiva, só vive querendo puxar meu tapete, só vive... Não, desse jeito eu não evoluo. Justamente Deus colocou aquela pessoa, ou você naquele trabalho, para testar o quanto de amor você tem. Saber se realmente você já está escolhendo, através do seu livre-arbítrio, fazer o bem ou fazer o mal. Sair falando daquela pessoa para todo mundo, para Deus e o mundo. Aquela pessoa é chata. Aquela pessoa ali fez isso comigo. Aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo. Ou seja, a partir do momento que a gente sai disseminando coisas contra essa pessoa, eu estou escolhendo o mal. Mas ela fez o mal contra mim. E o que o Cristo diz para a gente fazer? Se alguém der um tapa no seu rosto, ofereça a outra face, né? A gente tem que fazer o bem. A partir do momento que a pessoa quer prejudicar você e você mostra o bem para ela, ela vai até pensar: meu Deus, eu faço tanto mal para aquela pessoa e ela só vive me ajudando. Toda vez que eu preciso, ela está ali, sorrindo, está prestativa. A pessoa começa a ficar do seu lado. Deixa de perseguir você, deixa de querer o mal para você. Porque você está devolvendo o mal com o bem. Não é isso? Então é isso aqui que a espiritualidade está nos falando. E para a gente encerrar, que o nosso horário está encerrando aqui, a gente vai ler o último item. O item 12, né? Que relaciona a evolução do espírito, seu livre-arbítrio e a igualdade de oportunidade para alcançar os mundos superiores. Eles nos falam: entre os mundos felizes não são orbes, entretanto, aliás, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A gente pode pensar: mas por que Deus cria uns planetas tão bons, as pessoas vivem tão bem, não tem guerra, não tem nada, todo mundo ajuda um outro, e aqui na Terra Deus colocou a gente nesse planeta aqui que a gente vive sofrendo, padecendo? Será se Deus gosta mais daqueles outros povos lá e não gosta muito da gente, não? Será se é isso? Claro que não. Por toda a palestra que a gente ouviu até agora, a gente entende que não é isso. É o nosso processo evolutivo que vai nos colocar em cada categoria de planeta. Se eu tenho muita imperfeição, eu vou viver num planeta que eu preciso aprender bastante. Eu vou ter que apanhar, digamos assim, para eu poder ir aprendendo. Eu vou ter que ir sofrendo, passando pelas provas e pelas expiações, para ver o quanto de amor eu tenho. Se eu estou melhorando, se eu estou amansando, se eu estou ficando amoroso, amando meu irmão, aí sim, eu vou tendo a oportunidade de ir para esses planetas felizes. A todos, Deus dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Ou seja, o nosso processo evolutivo só depende de nós, do nosso trabalho no bem, de a gente fazer o bem, amar o próximo
como a nós mesmos, como Cristo nos falou. E o caminho mais curto para a gente chegar até Deus, a essa perfeição, é fazer ao próximo tudo aquilo que queria que o outro fizesse com vocês. Então é esse o entendimento de hoje, e vamos encerrar com a nossa prece, não é isso? Então fechemos nossos olhos, quem assim desejar. Mentalizemos a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos conduzindo nesse caminho reto do Senhor Deus, de fazer o bem, de amar o nosso irmão e sempre querer praticar o bem, sem pretensão, sem querer nada em troca, fazer o bem pelo bem, e entendermos que todo esse processo, o mais beneficiado somos nós mesmos. Peçamos a Deus boa vontade para cada vez mais termos persistência nessa caminhada, mesmo com todas as adversidades, e entendamos que essas adversidades são para o nosso melhoramento espiritual, para o nosso crescimento moral, e que assim, a partir desse entendimento, a partir do conhecimento que a cada dia adquirimos, possamos despir-nos de nossas imperfeições, retirarmos os excessos que nos trazem mal e aprisionam o Espírito perfeito que habita em nós, e que dessa forma possamos iluminar com a luz do Cristo os irmãos, os quais são colocados diuturnamente diante de nós para nos auxiliar nessa caminhada, e que de mãos dadas com esses irmãos que nos parecem atrapalhar a caminhada, possamos seguir junto do Cristo, nosso modelo e guia, rumo a Deus em seu caminho reto. Cristo Jesus, espiritualidade amiga e bendita dessa casa, nossos mentores espirituais, fiquem conosco e permaneçam hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.